Então, ou seja, eu quero começar essa discussão falando de alguns elementos importantes, né? Que basicamente, quando você fala de pesquisa científica, eu comento no nosso livro, você tem basicamente algumas eu diria, elementos, né? Você pode pensar assim que você tem um sistema, né? Você tem, por exemplo, um sistema qualquer, um sistema que você poderia chamar de ciência ou pesquisa científica, né? Esse sistema que nós estamos falando. Dentro desses sistemas nós temos elementos, né? Que seriam, por exemplo, os pesquisadores, né? Temos as instituições, que a maior parte dos pesquisadores estão dentro de instituições. Essa proposta que está no Senado, né? Que eu escrevi o e-book, eu participei, eu ajudei a criar o áudio de 10 minutos que vai estar rodando, na verdade eu não sei se está rodando, mas já foi mandado para o Senado. E possivelmente a profissão de pesquisador vai ser criada. Então, você pode pensar o seguinte, que se nesse cenário se criar a profissão de pesquisador, você poderia ter um pesquisador aqui, né, sozinho, né, sem necessariamente estar numa instituição, mas atualmente no cenário atual no Brasil, e talvez, eu acho que muito forte no Brasil, porque o Brasil tem uma estatística que mostra que 70% dos pesquisadores estão dentro das universidades, ou seja, a maioria dos pesquisadores estão dentro das universidades, a maioria. E a minha taxa de desemprego também é altíssima, né? Nós temos uma taxa de desemprego, assim, não queria falar isso para um aluno de iniciação científica, mas a taxa de desemprego no Brasil de pesquisadores é muito alta comparado com os países. Em muitos países a taxa é de 2%, no Brasil a gente tem uma taxa de 25%, o que é na minha visão, uma punição, né? Mas eu acho que isso não deve ser um fator limitador, né? A boa notícia é que a graduação, essa taxa alta, ela vai para doutores, né? E se você fizer mestrado, por exemplo, se você fizer sua graduação, essa taxa cai. Então, quer dizer, realmente, assim... mas muito provavelmente quem fizer iniciação científica, eu acho que muito provavelmente vai para a carreira acadêmica, né? Como eu comento no nosso e-book, né? Então, ou seja... Então, assim, muito provavelmente, assim, quem fizer iniciação científica, na minha visão, muito provavelmente vai seguir a carreira acadêmica. Então, obrigação, né? Não é, assim, uma obrigação, mas no e-book eu comento que a iniciação científica é uma experiência que acho que todos deveriam ter, independentemente se você for para a carreira acadêmica, for virar pesquisador ou não. É interessante que você tenha essa experiência mesmo, sabe? Porque o processo de pesquisa, na minha opinião, ele torna o cidadão melhor, né? Eu vou comentar para vocês um exemplo típico, né? Por exemplo, fake news, ela não quer dizer que o pesquisador não caia em fake news, mas um pesquisador que realmente seja ativo, um pesquisador que pratique, né? Porque, assim, o fato de você ser um profissional em uma área não quer dizer necessariamente que você vá usar os conhecimentos. Por exemplo, não é incomum você ver pessoas especializadas em estatística cometerem erros estatísticos. Pessoas que publicam livros em uma área específica, por exemplo, uma vez eu vi um caso de uma pessoa que publicou um livro sobre golpes e meio que curiosamente a pessoa caiu num golpe, se não me engano, no dia seguinte, algo do tipo. Ou tem casos também de autores que falam sobre o fato de serem publicados um livro em uma área específica. Por exemplo, a Tasha Érica, ela comenta na palestra dela que ela também teve um pouco de dificuldade de absorver feedback, mas o livro dela é sobre feedback. Então, o fato da gente ter conhecimento não nos deixa de ser humanos. Então, a gente continua sendo humano, a gente continua errando, a gente continua com limitações. Então, por isso que é importante, na minha visão, o pesquisador ele trabalhar como a pessoa que medita, né? Quem faz meditação, eu pratico uma meditação, pratico a meditação chamada Vipassana. Eu pratico uma meditação chamada Vipassana Meditation, que é uma mindfulness, a mente plena. E todo meditador ele sabe que ele tem que praticar sempre, porque é um processo contínuo. Então acho que o pesquisador também deve praticar da mesma forma. A pesquisa científica é um processo contínuo. Se você para de praticar, muito provavelmente você vai se tornar um ser humano, entre aspas, normal. Você vai começar a cometer erros gravíssimos. Eu vou comentar para vocês um erro que eu mesmo já me peguei várias vezes, quase cometendo, mas não chegou a ter nada sério. Mas é importante que o pesquisador ele tenha essa disciplina de se policiar. O Feynman, né? Richard Feynman, ele falava de algumas coisas bem interessantes sobre essa forma de pensar mesmo do próprio, poder melhorar a forma do pesquisador pensar.